Boa tarde, pessoal. Vamos começar, né? Meu nome é Júlio, é um prazer tê-los aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre planejamento financeiro. Antes de começar de fato a palestra, eu gostaria de propor, né, de pedir uma breve reflexão de cada um de nós aqui sobre como a gente se sente a respeito da nossa vida financeira. Cada um aqui pode estar numa situação muito diferente da outra. Pode ser que a gente esteja passando um mês correndo atrás para pagar as contas, não conseguindo pagar as contas, pagando contas em atraso, precisando pagar o mínimo do cartão de crédito, pegando dinheiro emprestado, entrando no cheque especial. Ou não, alguns já têm a vida um pouquinho mais controlada, em um mês consegue passar legal, consegue pagar as contas em dia, mas talvez no outro mês não, já falte, já precise recorrer a outros meios para conseguir pagar as contas. Algumas pessoas já são bem organizadas e conseguem ter a sua vida financeira bem controlada todo mês, mas ainda assim elas sentem falta de alguma coisa, elas percebem que elas não conseguem fazer sobrar, elas não conseguem conquistar as coisas que elas de fato gostariam de conquistar, as coisas que elas gostariam de ter, ou têm até muita dificuldade para isso. E tem pessoas que a gente conhece que já estão num passo um pouco mais à frente, que estão no caminho, né? Elas têm uma vida super controlada, super bem administrada financeiramente, e ainda assim elas se sentem no caminho de atingir e de buscar os objetivos de vida delas. Cada um pode estar num momento diferente, e cabe cada um de nós fazer essa reflexão interna. Por que é importante a gente fazer isso? Por que eu peço para que a gente faça isso antes da gente começar? Porque, na verdade, é o seguinte, não importa em qual situação a gente esteja, não importa se a gente está numa situação muito boa, se a gente está se sentindo muito bem com a nossa vida financeira, ou se a gente está no outro oposto, se sentindo sob um estresse financeiro. A verdade é que existe um instrumento, existe um processo que nos estimula a pensar sobre a nossa vida financeira e que nos ajuda, de certa forma, a dar um passo adiante. Qualquer que seja a situação que a gente esteja hoje, se a gente passar por esse processo, a gente consegue ir além. Isso serve mesmo para as pessoas que já se sentem numa situação boa, elas podem estar ainda melhor. E isso, dada a nossa situação, ou seja, dada a nossa renda, a renda da nossa família, dada a situação econômica, o nosso emprego, dado isso, sem que a gente precise fazer coisas que também são importantes fazer, como buscar rendas adicionais, tentar aumentar a nossa renda, etc. Esse processo de reflexão que nos leva a tomar ações e decisões na nossa vida chama-se planejamento financeiro. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui um pouco hoje. É sobre isso que eu quero fazer vocês refletirem, né? E eu imaginei em fazer essa apresentação e ter essa conversa com vocês hoje em duas etapas, tá? A primeira etapa é uma etapa que eu vou tentar convencê-los de por que a gente precisa ter reservas financeiras, tá? Eu vou tentar passar para vocês fatos importantes que a gente precisa pensar sobre a nossa vida. Especificamente financeira, mas vocês vão ver que não é só financeira, está tudo interligado. E aí, então, no segundo momento, né, aí a gente vai dar uma paradinha de 10, 15 minutos, e então a gente volta para a segunda parte. E nessa segunda parte eu vou tentar mostrar para vocês o que eu acredito que é importante a gente fazer, que hábitos a gente precisa adquirir para de fato conseguir atingir isso e conseguir formar essas reservas financeiras na nossa vida. Porque é só assim que eu acredito que realmente a gente vai caminhar, né, nesse sentimento que a gente conversou agora há pouco sobre a nossa vida financeira. Ok? Então vamos lá. Desde que eu tô trabalhando com educação financeira há quase 5 anos, desde que eu comecei aqui na CVM. E o que eu venho, já dei várias e várias palestras, já tive contato com várias e várias pessoas aí pelo país, né? E uma percepção que eu tive é que toda vez que a gente começa a falar sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro com as pessoas, eu acho que no geral as pessoas têm vem uma impressão negativa na cabeça delas. Eu acho que via de regra, eu não sei vocês, mas via de regra, quando a gente fala em educação financeira, quando a gente fala em planejamento financeiro, as pessoas sempre pensam na parte assim de eu tenho que cortar gastos, eu tenho que parar de consumir.
Na verdade, o planejamento financeiro busca o contrário, é exatamente o oposto. Toda vez que a gente fala em planejamento financeiro, a gente está falando em tentar maximizar o nosso consumo, que em última instância é aquilo que a gente quer, fazer coisas, né? Só que, evidentemente, que a gente não está falando em maximizar o consumo não é em um dia ou em um mês, a gente está falando em maximizar o consumo ao longo de toda uma vida, que tem durado cada vez mais. E além disso, a gente está falando sim em maximizar o consumo, mas sempre com muita atenção a outros fatos que podem acontecer na nossa vida. Então é o oposto dessa ideia negativa que as pessoas fixaram na cabeça de que planejamento financeiro é uma coisa ruim, educação financeira é algo que lá vem aquele cara me falar que eu não posso mais gastar. Não é à toa que o exemplo que ficou marcado quando se fala em educação financeira é todo do exemplo do cafezinho, né? Aquela conta que todo mundo fala de se eu não tomar um cafezinho todo dia depois do almoço, quanto que eu vou ter daqui a 75 anos? É mais ou menos isso que as pessoas têm na mente. Estou dizendo que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. E acho importante até mudar essa mentalidade, porque talvez justamente por conta dessa conotação negativa, muitas pessoas acabam deixando de lado a ideia de pensar sobre a sua própria vida financeira. E isso é errado, porque a gente pode sim, pensando na nossa vida financeira, melhorar. Agora, é claro, em algum momento, em determinadas situações, em alguns pontos específicos, pode ser que a gente tenha que tomar decisões um pouco mais restritivas. Isso é comum, porque todos nós temos a limitação da renda. Mas é por essa razão que quando eu falo de planejamento financeiro, eu gosto sempre de começar a falar não sobre consumo. Aliás, acho que essa deveria ser a forma que todos vocês deveriam pensar sobre a vida financeira de vocês, quando vocês estiverem em casa com as suas famílias, maridos, esposas, filhos. Quando vocês começarem, e se vocês acharem realmente importante começar a repensar a vida financeira de cada um de vocês, comecem falando sobre sonhos. Esqueçam essa ideia de chegar em casa e falar, olha, a partir de hoje a gente não vai mais fazer isso, a gente não vai mais fazer isso, a gente não vai mais fazer isso. Esquece, sabe por quê? Porque isso não funciona. Isso não funciona. É mais ou menos como aqueles regimes muito radicais. Você consegue fazer durante um tempo e de repente só acaba. Para que a gente possa, em algum momento, tomar a decisão de que não, acho que esse mês eu não vou fazer isso, você precisa ter algo maior em mente. Porque quando você tem algo maior em mente, quando você tem um norte, e algo que você sabe que é alguma coisa que você quer muito, que a sua família quer muito, e que dá prazer para cada um de vocês, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Porque isso deixa de ser você está deixando simplesmente, estou deixando de fazer aquilo, não. Você está trocando. E muitas das vezes você está trocando por algo que você sabe que é melhor para você. Então a gente deve sempre começar a pensar e refletir com a família sobre os nossos sonhos. Todo mundo tem sonhos. Sejam sonhos de curto prazo, comprar um carro, de longo prazo, uma casa própria, uma educação para si próprio, uma educação melhor, uma educação para um filho, viagem. Todo mundo tem esse tipo de sonho, concordam? Todos nós temos. Então aqui deve ser o ponto de partida para tudo. Sugestão minha. A partir de hoje, começar a conversar em casa sobre finanças, comecem a falar sobre as coisas que vocês querem na vida. Que a partir daí as coisas vão se desdobrando e vão se tornando mais fáceis. Podem acreditar. Então esse é o ponto. Só tem um detalhe, né? Todas essas coisas aqui, tudo isso aqui tem uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Um carro, uma casa, uma boa educação, uma educação de qualidade, uma viagem. O que elas têm em comum? Né? Todas elas precisam de dinheiro, né, gente? É óbvio. Para tudo isso a gente precisa de dinheiro. Então a gente também não pode, nem deve viver só de sonhos. A gente precisa dar um passo além. Eu me lembro que eu estava numa palestra há um ano e pouco atrás, falando sobre sonhos. E tinha uma aluna bem participativa e que ela levantou na hora e falou, você tem razão, eu tenho, o maior sonho da minha vida é conhecer Paris. Falei, legal, faz parte, todos, acho que tem outras pessoas, né? Cada um tem o seu.
Tá bom, eu achei curioso ela ter dito aquilo, ela participou e no final da apresentação ela veio conversar comigo. Então, professor, realmente eu tenho esse sonho de ir para Paris, mas até hoje eu não consegui ir para Paris. Aí então fiz a seguinte pergunta para ela, falei, que ótimo, você sabe quanto custa ir para Paris? Aí ela disse, não sei, será que custa quanto? 10 mil, 20 mil, 5 mil? Aí eu fiz então a segunda pergunta, quando você quer ir para Paris? Aí ela, pode ser quando der. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Como pode alguém que disse que o maior sonho da vida dela é ir para Paris, se quer saber quanto custa esse sonho? Se quer ter definido um prazo para atingir esse sonho, para pelo menos tentar buscar esse sonho. Então não basta a gente se reunir e começar a falar de sonhos com as nossas... A gente precisa tentar transformar esses sonhos em objetivos concretos. E para transformar sonhos em objetivos concretos, a gente tem um passo a passo, obviamente. A gente precisa pensar e refletir, além do que eu quero fazer, mas também quando eu quero fazer, o quanto vai me custar isso. Porque só sabendo isso, quanto custa e quando pretendo atingir, é que eu vou poder definir o como. E até mesmo se eu posso. E a gente vai falar sobre isso já. Essa é a ideia. E nesse processo, esse processo já é prazeroso para a família. Esse processo de começar a refletir, pensar nas coisas que a gente quer, o que a gente quer no curto prazo, o que a gente quer no médio prazo, o que a gente quer no longo prazo, como que a gente quer estar. Já é prazeroso. Começar a pesquisar sobre isso para ver quanto custa, quando que a gente pode, também é. É claro que na hora que vocês estiverem fazendo isso, várias adaptações vão ter que ser feitas. Por exemplo, no caso dessa menina mesmo, eu fiz questão de chegar para ela, não, vem cá, vamos tentar organizar melhor isso. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto custa ir para Paris, falei com ela. Então vem aqui, a primeira coisa que a gente definir é isso, quanto mais ou menos custa. Aí ela disse, eu gostaria de ir daqui a um ano então, professor. Eu falei, então tá bom, então olha, a esse custo, para você conseguir atingir esse objetivo daqui a um ano, e aí eu fiz umas contas rápidas para ela lá, considerando uma taxa de juros razoável no mercado para esse prazo de um ano, eu cheguei lá num valor, olha, você deveria poupar isso, você já tem alguma coisa? Ela disse que não tinha, você precisaria poupar isso. Aí nesse momento ela olhou para mim com uma cara bem triste, né, disse, poxa vida, professor, isso aí para mim é impossível. Eu realmente não consigo poupar tudo isso. Eu falei, tá bom, então vem cá, e esse valor aqui você conseguiria? Ela disse, poxa, esse valor eu acho que se eu me esforçar um pouco eu consigo. O que eu fiz? Eu dobrei o prazo. Né? Aí eu expliquei para ela, falei, olha, talvez daqui a um ano você não consiga, mas talvez daqui a 2 anos, se você se esforçar para fazer essa poupança, sim, você vai conseguir. E aí ela saiu toda feliz e é claro, depois eu não tive mais contato, né? Espero que tenha dado tudo certo, mas a ideia é que a gente precisa fazer adaptações. A gente tem que, às vezes a gente quer algo muito perto, né? O dilema, por exemplo, da casa própria, do apartamento, compro hoje, espero mais 5 anos. Tudo é conta, a gente tem que fazer conta, tem que trabalhar dentro da nossa realidade financeira e ajustando os prazos. Mas o que importa é a gente chegar num plano e começar a caminhar seguindo ele, porque só o fato de a gente perceber que a gente está no caminho para atingir alguns objetivos, sejam eles quais forem, isso já dá uma satisfação muito forte para a gente, para a nossa vida financeira. Podem ter certeza. E nesse processo tem alguns pontos assim, de atenção que eu gostaria de chamar para vocês. O primeiro os objetivos devem sempre ser realistas. A gente não tem como, né? A gente tem que pôr o pé no chão e entender qual é a realidade financeira da nossa família e trabalhar com objetivos realistas. Eu dei um curso para uma entidade, uma instituição, e no curso um dos alunos queria me provar por A mais B que era possível ele ter uma Ferrari. É sério, E eu tentei mostrar para ele o seguinte, que mesmo que ele abrisse mão de tudo
tudo, assim, de tudo que ele faz, das contas que ele tem que pagar, ele teria que fazer um esforço de poupança durante anos e anos para conseguir comprar uma seminova com muitos, muitos anos. Então, assim, qual é a lógica desse sonho? Tem algum problema em querer ter uma Ferrari? Não. Não estou dizendo que tem problema, cada um pode querer ter o que quiser. A gente só tem que trabalhar dentro de uma realidade se de fato ele acredita que isso é que vai trazer uma felicidade muito forte para a vida dele. Então é importante também começar a buscar fontes alternativas de renda, tentar buscar ganhar mais. Aliás, isso eu acho que é saudável sempre, né? Durante toda a nossa vida profissional a gente está buscando isso. Mas lembre-se do que eu falei, o que a gente está trabalhando aqui é para tentar maximizar a nossa satisfação com a nossa vida financeira, dada a nossa situação hoje, independente de qualquer outra coisa. O que vier além, maravilha, é melhor, é para mais. Então a gente tem que ser realista. Outro ponto que é muito importante é considerar sempre os interesses da família. Pessoal, não vamos chegar com um plano de objetivos, entrega para a mão, para a esposa e para o filho e fala, a partir de hoje é isso aqui que eu quero. Só com coisa que você quer, né? Um carro novo, né? Sem considerar o que a esposa, o que o filho... A partir do momento que a gente faz parte de uma família, a gente tem que saber abrir mão de algumas coisas, tem que saber ouvir, tem que saber entender o que traz, o que dá prazer também para quem está junto da gente. Então a gente deve considerar sempre os interesses da família. Converse com a família, converse com os filhos, converse com a esposa, converse com os pais, cada um dentro da sua situação. E revisar periodicamente. Sonhos e objetivos mudam, não tem jeito, né? Porque a gente passa por um ciclo de vida. Dependendo da nossa fase, o nosso sonho é fazer uma boa faculdade, é juntar um dinheiro para um casamento. Dependendo do nosso sonho, dependendo da fase que a gente está, já muda, a gente já quer algo para o nosso filho, formar uma poupança de longo prazo para o meu filho ter uma boa faculdade, ou um carro, e aí já entra também os objetivos da casa própria. E à medida que a gente vai caminhando na vida, os nossos interesses, os nossos objetivos, eles mudam. Por isso vale a pena, periodicamente, estar reconversando sobre isso, trocando as prioridades, sempre em conjunto com a família. E aí, uma vez tendo todo esse mapa, né, do que a gente quer para a nossa vida, de quanto custa, né, quais são as prioridades que a gente vai dar de começo, de como que a gente vai fazer para atingir isso, aí então a nossa vida começa a ter um norte, começa a ter um rumo. E aí tudo que vier depois e outras coisas que a gente vai estar falando aqui, começa a se tornar não um sacrifício, mas sim um meio. Um meio para que eu possa conquistar algo maior, algo melhor. Essa é a lógica, essa é a ideia. Por isso começar pelos sonhos e pelos objetivos. Essa é a ideia. Agora, a gente começou falando de sonhos, transformar sonhos em objetivos, e a gente deve ter objetivo para seguir na nossa vida. E a gente deu alguns exemplos ali, propositalmente, né, assim, alguns exemplos como casa, carro, viagem, educação. Depois falei também sobre casamento, educação do filho, etc. Será que tem algum objetivo que a gente possa estar esquecendo, ou alguns? Alguém arrisca? Eu gostaria de falar sobre dois objetivos específicos, porque a maior parte dos objetivos eles são pessoais, eles são individuais, são da família. Cada família, se eu sentar com a família do senhor, vocês vão definir determinados objetivos, se eu sentar com a família da senhora, vão ser outros completamente diferentes. Mas do ponto de vista de planejamento financeiro, do ponto de vista de tranquilidade, satisfação financeira, existem dois específicos, que na minha opinião eles devem fazer parte dos objetivos de qualquer família. De qualquer família, sem exceção mesmo, sem exceção. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Tem um professor, né, a esse respeito, tem um professor do Sul, palestrante também de educação financeira, que de vez em quando nas palestras ele faz essa brincadeira, e eu gosto de apresentar porque tem tudo a ver com um desses objetivos que, na minha opinião, toda família tem que ter. Ele faz assim, né, ele diz que só há 2 erros que podemos cometer relacionados a dinheiro na nossa vida, só 2. Um deles é poupar muito e morrer cedo. É a ideia do camarada e isso existe, né, a ideia da família, do indivíduo que não faz nada, não faz absolutamente nada, só quer guardar, de repente, foi dessa para melhor e
deixou tudo, né? Esse é um dos erros, esse é um dos grandes erros que ele brinca que as pessoas cometem relacionado ao dinheiro. E o segundo é poupar pouco e demorar a morrer, que é o total oposto. Agora, vamos lá, pessoal, vamos ser práticos. Qual dos dois vocês acham mais provável? O que é mais provável? Poupar muito e morrer cedo ou poupar pouco e demorar a morrer? Sem dúvida. Pessoal, em 1960, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de aproximadamente 55 anos. Não tanto tempo atrás, as pessoas ao nascerem tinham uma expectativa de vida de 55 anos em média. A questão é que isso foi crescendo, então a tendência é realmente nós estamos demorando a morrer, graças a Deus. Hoje em dia, esse é um número, foi retirado há pouquíssimo tempo, está em maio agora, de uma pesquisa, então o número está bem atual, que a expectativa de vida ao nascer em 2013 já se aproximava a 74 anos na média. É muita diferença. É média, mulher vive mais. Isso é uma média. Então essa idade é uma idade média homem e mulher. Mulher vive mais, tá? Mulher vive mais. E um outro detalhe, isso aqui é expectativa de vida ao nascer, tá? Isso significa que uma pessoa que já tenha 40, 50 anos tem uma expectativa até maior, porque já passou, de acordo com as pesquisas, já passou por uma série de riscos na vida. Porque durante a nossa vida a gente tem uma série de riscos. Tem riscos na infância, tem riscos na adolescência, tem riscos... E isso tudo está embutido aqui. Então, quem já tem um pouco mais de idade, talvez já passei por uma série de riscos, então pode ser até que viva mais. Isso é uma média, mas o que importa é mostrar que nós estamos vivendo mais. Nós estamos vivendo cada vez mais. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com a minha vida financeira? O que isso tem a ver com a nossa vida financeira é que a gente precisa achar um equilíbrio entre o período que a gente produz riqueza, o período que a gente está gerando renda e o período que a gente não gera. No início da vida, isso é facilmente equalizado com os pais. A gente não produz, mas a nossa família está nos sustentando de alguma forma. Quando a gente começa a produzir, um estagiário ganhando pouco, a família ainda está arcando com alguma coisa. E aí chega então o momento da autonomia, que todos nós começamos a trabalhar, a gente consegue se sustentar sozinho. Só que esse período em que a gente consegue se sustentar sozinho, ele é curto em relação, e está se tornando cada vez mais curto em relação à nossa expectativa de vida. E aí chega um momento que naturalmente a nossa capacidade de gerar renda ela vai declinando, isso é fato. Não tem como, desculpe, por mais que as pessoas falem, não, mas eu quero continuar trabalhando até o dia de eu morrer. A questão não é só querer, a questão é ter capacidade, é conseguir ser até aceito no mercado de trabalho, entre outras questões. E quando chega esse momento, alguém precisa sustentar a gente. E aí a gente tem algumas alternativas, né? Vamos pensar um pouco sobre elas. Primeiro, previdência social. É uma alternativa. O que vocês acham a respeito disso? Estável? Será que a gente de fato consegue, né? Será que as regras não vão mudar tanto? Já estão querendo propor mudanças agora? É natural que isso aconteça por questão de sustentabilidade das contas públicas. E além disso, tem o fato de que a Previdência Social ela tem um teto, ela tem um limite. Será que a gente vive acima desse limite, abaixo desse limite? A gente precisaria de algo a mais para conseguir, no mínimo, manter o nosso padrão de vida. E, sinceramente, acho que isso vale para todos. Acho que isso vale para a Previdência Social, inclusive de regime próprio dos servidores. Ninguém sabe como vai estar daqui a 20, 30 anos esse sistema. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir sobre isso. De qual vai ser o nosso custo de vida e quem vai sustentar esse custo de vida. E aí, quando eu falo em qual vai ser o nosso custo de vida, vem o segundo ponto para a gente refletir. O nosso custo de vida na terceira idade, ele na aposentadoria, de uma forma geral, ele é mais baixo do que na vida ativa? O que vocês acham?
Muitas pessoas acham que sim, né, que a pessoa pode fazer, já vi casos, né, até palestrantes dizendo, olha, vocês podem considerar aí 70% do seu custo atual como custo para aposentadoria. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas, principalmente quando a gente começa a envolver questões relacionadas à saúde. E, além disso também, pessoal, o aposentado, o que o aposentado faz? Depois de anos e anos trabalhando, depois de anos e anos produzindo, a pessoa quer chegar na fase da aposentadoria para ter lazer, para curtir, para poder sair, para poder ir a restaurante, teatro, viajar. Senão, fica um pouco sem sentido a vida. Será que no momento em que a gente soma o ideal, que é uma saúde decente e as oportunidades de lazer que vão surgir, obviamente nessa fase da vida, será que o nosso custo de vida de fato cai? Então é um outro ponto para a gente refletir. E ainda tem pessoas que falam, mas quando eu chegar nessa fase da vida, meu filho vai me sustentar. Já ouvi isso. E aí tem vários pontos, né, que a gente precisa refletir, vários, até interessantes. Um primeiro deles é a própria questão cultural. Assim, será que de fato vai? Né? Será que vai? Primeiro que a gente nem tem certeza que o seu filho vai ter condição. Né? E tem a questão demográfica também. Tem a questão antigamente as pessoas tinham 4 filhos. Né? Uma coisa é você ter 4 filhos para sustentar os pais. Hoje em dia as pessoas estão tendo 1, no máximo 2. E a tendência é que fique em 1. Então, nós vamos colocar a carga do meu sustento na aposentadoria em cima de 1 filho? Acho um pouco pesado. Acho bem pesado. Então, por que eu coloco isso? Né? Porque eu acho que independente de quem sejamos, né? Independente da família, independente do indivíduo, eu acho que a gente sempre deve considerar, dentre os nossos objetivos, quando a gente está conversando com a família, a ideia de ter uma velhice tranquila, sabe? A ideia de pensar na aposentadoria. A gente não deveria esquecer sobre isso. A gente nunca poderia traçar vários objetivos assim, de conquistas de bens ou experiências e largar uma fase que pode ser uma fase muito interessante na vida de todos nós. E uma fase que está se tornando cada vez mais longa. As pessoas se aposentando aos 65, vivendo até os 85, 20 anos aproveitando uma aposentadoria. Então fica aqui a mensagem, fica aqui a reflexão. Bom, eu disse que eram 2 objetivos, né? Além da aposentadoria, alguém consegue imaginar algo mais assim que a gente deve pensar em estabelecer como um objetivo? Além de todos aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente quer conquistar, além de ter uma vida financeira tranquila na aposentadoria. Eu queria que todo mundo aqui trabalha, eu queria que vocês tentassem responder sem... É isso, é exatamente isso. Eu queria que cada um tentasse, na própria cabeça, não precisa externalizar, mas se perder o seu emprego, por quanto tempo conseguiria cobrir suas despesas sem pegar empréstimos? Não é comum, né, quando eu tenho conversas particulares, as pessoas responderem assim, nenhum. Não consigo viver um dia sem receber o salário. A pessoa realmente não tem absolutamente nada, nenhum tipo de reserva. Isso quando a resposta não é assim, olha, além de eu não conseguir, eu não sei como que eu vou pagar as dívidas que eu já tenho, né? Isso dá uma intranquilidade muito forte, né? Porque, vamos pensar, perder o emprego é algo tão incomum assim? Até mesmo no serviço público, eu dei curso para instituições públicas recentemente, de que as pessoas já estavam há 4 meses sem receber. Ou seja, algo que se considera mais estável, mais equilibrado, ainda assim está passando por um momento delicado e precisou ficar alguns meses sem pagar os próprios servidores. Eu tenho uma história a respeito disso, que é uma história assim, muito interessante. Um casal de 30 e poucos anos,
Isso é uma história que de fato aconteceu há aproximadamente 2 anos atrás. Um casal de, se não me engano, na época 32, 33 anos, com um filho pequeno, na ocasião 1 ano e pouco. Os dois com emprego, ganhando aproximadamente a mesma coisa. A mulher estava muito insatisfeita com o trabalho dela. Parece que conflitos com o chefe, não estava se adaptando bem, e ela realmente não estava aguentando e suportando mais ir ao trabalho. Ela ia por conta do dinheiro. Um dia ela resolveu sentar com o marido e conversar, falar, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui as nossas despesas e o que a gente conseguiria cortar durante um tempo, porque eu estou pensando em pedir demissão para conseguir correr atrás de algum outro emprego. Ela realmente estava no limite. Até aí, a atitude de planejamento, na minha opinião, perfeita. Porque ela sentou, levantou algumas despesas, viu com o marido o que eles poderiam cortar, ou seja, o que dava para eles viverem ali no básico com a renda do marido, para ela, então, buscar uma alternativa que fosse mais interessante para ela profissionalmente, tranquilo. Fizeram e ela tomou a decisão, foi lá, pediu demissão, foi embora. Até aí, perfeito. Não fosse no dia seguinte o marido ter sido demitido. Isso é fato, isso aconteceu, assim, é surreal, mas de fato aconteceu. E ela quando... Bom, aí nessa situação, aí vem um estresse financeiro absurdo, né? Porque essa família não tinha reservas, nenhuma reserva. E aí então começa aquela correria para pagar a conta, e como que faz com o estudo com o filho que estava na creche, aí tem que tirar, só que aí perde vaga, e como é que paga, vai mercado. É realmente uma situação muito delicada, muito delicada. Nesse caso específico, conseguiu ir resolvendo aos poucos com a ajuda da família, mas o estresse financeiro ele fica, né? E o pior, ela imaginava que fosse conseguir se realocar em 3, 4 meses, demorou 8 meses para conseguir se realocar. E ele demorou um pouco menos, se não me engano, 6 meses, mas ainda assim um trabalho um pouco instável, digamos assim, do ponto de vista da renda. Não era uma renda fixa, né? Um mês ganha bem, outro mês ganha mal. Mas é um exemplo para mostrar, para tentar mostrar para a gente que a gente também está exposto a riscos. A nossa vida financeira está exposta a riscos. Eu dei o exemplo específico aqui do desemprego, mas tem vários outros detalhes que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, relacionado à saúde. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, acho que 2 meses mesmo, eu tive que fazer alguns exames no meu filho. E tranquilo, a pediatra pediu lá os exames, eu peguei todos esses pedidos, levei até um laboratório. A moça estava lá digitando todos os negócios, de repente ela me entrega um orçamento. Só que eu tenho um plano de saúde, né? Aí ela me entregou um orçamento e disse, olha, esses 2 aqui não são cobertos pelo plano de saúde, o senhor tem que pagar. Um deles, R$50, né? O outro, R$1.500. Então, assim, é um dinheiro que, de repente, é uma despesa que assim, não estava planejada, não fazia... Foi algo totalmente inesperado. E que, dependendo da situação financeira da família, dependendo de como a família vive com o dinheiro, isso pode até desequilibrar. Pode ser o caso, às vezes, da pessoa, porque você não pode esperar uma questão de saúde. Pode ser o caso da pessoa ter que pegar um dinheiro emprestado num banco por causa disso, pagar, às vezes, um juro alto, ou ter que usar um cheque especial. Isso nós estamos falando de um dinheiro... que não é absurdo, mas tem outros exemplos. A minha mãe mesmo foi fazer uma cirurgia e um mês, 15 dias antes da cirurgia, ela me ligou dizendo que o laboratório está me falando os preparativos para a minha cirurgia. Né? Entre os preparativos ela tinha que comprar uma lente, parece, né? Que tinha que inserir dentro da vista lá, e essa lente custava R$10 mil. Então, não estava planejado. E ela tem que fazer, e tinha que ser ali, não dá para ficar esperando, tem que resolver. E não são poucos os exemplos também, pessoal, de conhecidos que às vezes tem uma situação em que o pai ou que a mãe ficam doentes e vai interna pelo plano de saúde, mas que começa a ter que fazer uma batelada de coisas por fora para conseguir dar um mínimo de assistência. Eu tenho uma pessoa conhecida que já teve que gastar mais de R$100 mil com isso, para conseguir dar um mínimo de atendimento para o pai dele numa situação de saúde. Estou dando exemplos extremos, mas é para ficar o alerta.
para ficar o alerta de que a gente está exposto a riscos. Riscos relacionados a desemprego, riscos relacionados à saúde, riscos relacionados a bens, acidentes, questões aí não de saúde, mas a bens patrimoniais, carro, apartamento. E que a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar alerta. Estou falando isso tudo porque a gente precisa pensar também, além dos nossos objetivos, né, de tudo aquilo que a gente quer, sempre lembrando da aposentadoria, a gente deve pensar também em constituir reservas para emergências. É aquele colchão, é aquela poupança que a gente tem, aquele dinheiro que a gente tem guardado, que pode ser muito útil numa situação de desemprego, numa situação de saúde, ou numa situação em que a gente precisa arcar com alguma despesa em algum bem patrimonial que a gente tenha. É uma grana, é um dinheiro que não vai permitir com que a gente fique desequilibrado, com que a gente entre num processo de estresse financeiro só porque não tinha isso. É aquele dinheiro que dá a tranquilidade, que dá a paz de espírito, que permite com que a gente faça todo o resto sem esquentar a cabeça, porque a gente sabe que está ali protegido. Essa é a ideia. Não existe uma fórmula, não existe uma regra, né? Mas no meio da educação financeira dizem que o ideal é que a gente tenha de 6 a 12 meses do custo de vida nosso, não da renda, não necessariamente da renda, vai depender, mas do custo de vida. Dependendo das condições do seu emprego, do emprego da sua esposa, da estabilidade, do tempo de serviço, ou mesmo do tipo de remuneração, e aí você que tem que definir se de 6 a 12 meses o que é o ideal. Quanto mais estável o emprego, quanto mais previsível a renda, se a esposa trabalha ou se não trabalha, se trabalha, né? Aí pode talvez ser um prazo mais curto, representar um prazo mais curto. Caso contrário, o ideal é que seja um prazo mais longo. Mas é aquela parte das nossas reservas que vem para dar tranquilidade para a gente, que vem para dar paz, para que a gente possa buscar o resto, para que a gente possa buscar todo o resto. Então, o que a gente tem falado aqui até agora, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, por enquanto, nessa parte da conversa, é de que é importante a gente constituir reservas financeiras. A gente falou de reserva para emergências, a gente falou de aposentadoria e a gente falou dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer para a vida. E aqui eu coloco nessa ordem de emergências, aposentadoria e sonhos de propósito. Porque assim, vamos pensar numa pessoa que não tem, eu estou começando agora a planejar minha vida financeira e agora que eu quero começar a planejar minhas reservas. O que eu considero ideal? Na minha concepção, o ideal é, primeiro, constitua as reservas para emergências. Porque ninguém sabe quando uma coisa inesperada vai acontecer. Então, primeiro, concentre toda a sua capacidade de poupança para constituir a sua reserva de emergências. Constituída, você começa então a todo mês programar um percentual da sua renda para aposentadoria. Isso é muito importante. Todo mês programa um percentualzinho da sua renda. Assim, não dá para eu definir aqui qual é esse percentual, porque deve depender da idade, vai depender de uma série de fatores. Principalmente da idade, não só da idade, mas do prazo em que você pretende continuar trabalhando até se aposentar. E aí então, esse é um tipo de reserva financeira que você vai fazer durante toda a sua vida produtiva. Durante um longo prazo. Tudo bem? E aí sim, ao mesmo tempo em que você está constituindo a sua reserva para aposentadoria e sem prejudicá-la, você começa a fazer as coisas que te dão prazer, as coisas que você quer. Só que aí você vai estar fazendo isso consciente de que você tem um colchão de segurança, consciente de que o seu futuro não está sendo prejudicado. É muito mais prazeroso. Afinal de contas, pessoal, de nada adianta a gente consumir muito durante 10 anos e depois passar os últimos 20 anos da nossa vida na miséria, não podendo fazer absolutamente nada. É por isso que a gente enfrenta decisões realmente às vezes difíceis. Bom, será que é o momento de eu comprar minha casa, por exemplo? Eu conheço pessoas que compraram, financiaram, até aí tudo bem, financiamento imobiliário
Pode ser interessante, sim. A questão não é essa. A questão é que a pessoa foi, comprou, não tinha mais nada, comprometeu um percentual alto da sua renda, e aí está vivendo apertado sempre, todo mês apertado, não tem reserva de emergência, qualquer coisa, qualquer desequilíbrio. Será que vale tanto a pena sim ter a casa própria logo? Será que essa pessoa não poderia parar e pensar, bom, pera lá, vamos com calma, né? Deixa eu fazer essa programação, e eu acho que eu vou então comprar minha casa própria não hoje, mas daqui a 3, 4, 5 anos. E às vezes a gente está falando de pessoas que têm 20, 25, 30 anos, então coisa que esperar 3 anos, 4 anos a mais também não seria um desespero. E isso poderia refletir de forma muito positiva em todo o resto da sua vida financeira. Então é a ideia de buscar o equilíbrio. É a ideia de buscar o equilíbrio. Mas fato é importante a gente constituir reservas financeiras. Principalmente porque isso já está comprovado, no início do ano passado foi feito um estudo nos Estados Unidos a esse respeito, de que as pessoas que percebem, né, que elas se sentem capazes de absorver choques financeiros, ou seja, as pessoas que têm a sensação e o sentimento de que se alguma coisa der errado, se ela perder um emprego, se tiver algum problema de saúde que precisa desembolsar o dinheiro, aquelas pessoas que percebem que conseguem passar por essa fase de forma mais tranquila, elas têm mais satisfação com a vida financeira, elas são mais felizes em relação à vida financeira dela. Da mesma forma, as pessoas que percebem que estão no caminho para atingir os seus objetivos, incluindo a aposentadoria. O que significa estar no caminho? Não significa que não necessariamente eu já comprei a minha casa, mas que o plano está todo traçado e eu sei que eu vou conseguir fazer isso na data tal, porque as coisas estão caminhando para isso. Só esse plano, só esse planejamento, só isso já dá satisfação. Ou seja, as pessoas que sentem, que têm essa sensação, são as pessoas que têm o que a gente chama de bem-estar financeiro. Esse é o objetivo maior quando a gente fala em planejamento financeiro. É buscar maximizar o nosso bem-estar financeiro. E quando a gente fala em bem-estar financeiro, pessoal, vamos entender uma coisa. Eu não estou falando que ou eu tenho ou eu não tenho bem-estar financeiro. Não é bem assim. Não existe, eu não tenho bem-estar financeiro. Não, você tem bem-estar financeiro. Na verdade, é como se fosse, imaginem uma linha contínua, né? Imaginem uma seta contínua. E a gente está em algum ponto dessa seta. A nossa vida financeira está em algum ponto dessa seta. E ela vai ou de um estresse financeiro absoluto, que seria a pior situação que a gente poderia estar vivendo, até um possível bem-estar financeiro total, se é que exista. Então, o nosso objetivo, a partir de hoje, tem que ser conversar com a família, refletir com a família sobre as questões financeiras, sobre a nossa vida financeira, para tentar ir caminhando nisso daqui, dada a nossa condição. E, claro, dentro do possível, buscar alternativas que ajudem, como aumento de renda. Eu sempre falo isso porque eu acho muito saudável que as pessoas, durante a sua vida produtiva, busquem, de forma correta, evidentemente, aumentar a renda. Esse tem que ser o objetivo, essa é a ideia do planejamento. É por isso que eu perco essa primeira parte, tentando fazer com que a gente reflita junto sobre pontos que são importantes. Aí quando a gente fala sobre bem-estar financeiro, sobre o ponto em que a gente está aqui, né, vem a tal da pergunta, em que ponto estamos, né? É claro que não tem como eu responder de forma individual, mas quando a gente olha a média do brasileiro, a situação eu acho que não é muito boa. Infelizmente, tudo indica que a maior parte dos brasileiros está vivendo sobre constante estresse financeiro. Né? Tem estatísticas que mostram, por exemplo, que 61,1% das famílias brasileiras estão endividadas, aproximadamente 60%. Isso vai variando mês a mês, obviamente. 20%. Todo mundo tem. Endividado é quando você quer dizer a receita não está cobrindo antes. Não. Endividado é que você tem dívida. Endividado é que você tem dívida, sim. Não necessariamente tem. Não necessariamente tem. Agora, o que mais impacta são as próximas duas. Por exemplo, 20,9% das famílias com contas em atraso.
Porque sem dívida, pode ser que a maioria tenha, sim. Agora, e qual será que é o comprometimento da renda que essas pessoas têm? Será que é 10%, 15% ou será que é 70% da renda? Porque às vezes você não tem mais dívida do que você ganha, claro. Mas às vezes o comprometimento é tão grande que você fica mês a mês naquela bola de neve, tentando resolver, não consegue, pega ali, vai. Essa é a questão. E aí começa a acontecer isso, começa a acontecer que 21% das famílias com contas em atraso, 7,7% já afirmam que não têm condições de pagar, ou seja, já afirmaram que não vão pagar. Essa é a ideia. É dívida. É dívida. Dívida até, assim, também não é um consenso. Não há um consenso a respeito disso. Mas, tanto é que, por exemplo, existem condições para aprovação de crédito que sempre estipulam, olha, mas a dívida não pode passar de 30% da sua renda. De que eles se baseiam nisso, né? Porque e todo o resto da vida da pessoa? E as outras dívidas que ela possa ter? Então, a questão em si não é a dívida propriamente dita, porque como ele disse, é provável que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, tenhamos dívida. Estejamos endividados. A questão é até que ponto a gente chega. Até que ponto a gente chega. O que não pode deixar acontecer é passar do limite, né? É você começar a extrapolar aquele limite do que é razoável para que você consiga viver. A questão da moradia é algo um pouco assim, mais prático e fácil da gente analisar, pelo seguinte, desconsiderando as pessoas que ainda têm possibilidade de morar com pais, né, assim, desconsiderando as pessoas, mas a partir do momento em que você vai constituir família, você vai morar, você não tem alternativa, né? Você tem duas, melhor dizendo, alternativas, ou você vai alugar, ou você vai comprar. Concorda? Então, quando a gente pensa nisso, você já sabe que, de alguma forma, a despesa, né, moradia, ela vai fazer parte da sua vida. Não tem como escapar disso. Esse é o ponto, né? Então, por isso é que eu disse, e além disso, no Brasil, e a gente tem que sempre considerar isso também quando a gente fala em dívida, porque além do percentual que compromete a sua renda, você tem que ver a qualidade da sua dívida. Qual é o juro que você está pagando? Então, quando a gente fala em financiamento imobiliário, hoje em dia, salvo engano, o financiamento imobiliário é o juro mais baixo que existe no mercado. Então, é algo que faz parte, que é provável que muitos de nós aqui vai ter um financiamento imobiliário em algum momento, a menos que tenha a sorte de ter algum tipo de herança, ou tenha uma renda muito grande, consiga ir lá comprar à vista, aí caso a caso. Mas aí é algo que é administrável, que é possível. A questão da dívida é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? É quando elas começam a sufocar todo o resto, né? Quando elas começam a literalmente sufocar todo o resto. Essa é a reflexão. Então, assim, mas a verdade é, quando a gente olha as estatísticas do brasileiro, tudo indica que há um excesso, né? Quando a gente olha, por exemplo, números de crédito consignado público, né? O comprometimento de renda é muito alto. É muito alto. E aí você vê que as pessoas estão impondo um encargo sobre o estilo de vida delas, né? Porque elas estão comprometendo a renda delas durante vários anos e elas não vão poder fazer praticamente mais nada. É difícil até planejar, e a gente vai falar sobre isso na próxima etapa, esse conflito, né, de estilo de vida com as reservas. Às vezes até esses empréstimos consignados, né, que é um pouco mais baixo, a tendência é pegar um valor que é prazo longo, né, pegar um valor grande, e isso que a prestação encaixa no seu salário. Aí vem aquele problema dos imprevistos. Aí acaba... Exatamente isso. E a pressão é muito forte, né? Assim, pelo que eu já notei no mercado, praticamente todas as pessoas que têm consignado, chega um determinado momento que elas recebem uma ligação, e é aquela ligação que fala, olha só, agora você tem condição de abaixar a sua prestação um pouco e ainda sair com dinheiro na mão. O que eles fazem é o seguinte, eles estão aumentando o prazo lá, e aí vão te dar... Né?
E no final das contas a prestação pode até cair um pouco, mas quando você vê ela está mudando para uma modalidade de taxa de juros até um pouco mais alta. Essa dinâmica do crédito não é saudável. Essa dinâmica do crédito não é saudável. É muito diferente de você planejar a compra de uma casa própria. Completamente diferente. Essa é a ideia. Mas é claro, cada caso tem que ser analisado. Cada caso tem que ser analisado. Tem muito conhecimento até, né, para não cair nessas Sim, planos, sim. Os bancos não são fáceis, né? Não são. Tem uma conversa para quem não tem. É o produto que eles vendem, é o serviço que eles vendem, né? É difícil, a gente tem que estar sempre com... Vamos dizer assim, fiscalizado. Isso é muito bem fiscalizado e regulamentado pelo Banco Central, toda a parte de crédito, é sim, sem dúvida. Bom, esse é o ponto, tá? O que a gente vai ver a partir, eu gostaria da gente dar um pequeno intervalo agora, o que a gente vai ver quando a gente voltar é que, dado toda essa necessidade de reservas, né, para a gente conquistar as coisas que a gente quer, para aposentadoria, para emergências, e considerando às vezes até o momento em que a gente está vivendo na nossa vida em particular, ou o ponto em que nós estamos naquela seta, né, do bem-estar, a gente acaba gerando uma briga, um conflito muito forte com o nosso estilo de vida atual. E aí a gente tem que tomar algumas decisões, algumas ações, para tentar reverter isso, e é isso que eu quero seguir com vocês na segunda parte, tá ok? Vamos dar uma paradinha? Primeira parte, a gente falou um pouco da importância de constituir reservas financeiras. Falamos principalmente dessas três: emergências, aposentadoria e sonhos. A questão toda é que quando a gente traz isso para a prática, para a nossa vida prática, objetivamente falando, tem uma série de desafios. Porque a maior parte de nós já tem uma vida constituída. A maior parte de nós já tem lá um que a gente chama de estilo de vida, né? Um lugar onde a gente mora, a escola do nosso filho, os nossos costumes e hábitos, os nossos lazeres, né? As coisas que a gente faz para se divertir, estilo de alimentação, tudo aquilo que a gente custa e vive no dia a dia. Além da possibilidade de muitos também terem empréstimos e tem que honrar esses empréstimos. Então, fica na dúvida, né? O desafio que a gente tem é tentar buscar um equilíbrio. A gente tem que olhar para a nossa vida e tentar ver o seguinte: bom, eu preciso, e é importante para o meu bem-estar financeiro, eu constituir reservas. E ao mesmo tempo, eu tenho já um estilo de vida formado. Como que eu consigo encaixar as duas coisas, né? Se hoje, por exemplo, eu vivo num estilo de vida que me consome toda a minha renda, como que eu faço, né, para conseguir começar a formar reservas financeiras? Então a ideia daqui, nesse final de apresentação, é a gente falar um pouco sobre isso. Começar a tentar falar assim, o que a gente pode tentar fazer no nosso dia a dia, no nosso mês a mês, né, a cada salário, para aos poucos chegar lá, né, aos poucos conseguir formar as reservas que são necessárias para a gente viver de forma mais tranquila. Sobre isso que a gente vai então estar falando um pouco agora. Bom, indiscutivelmente, pessoal, se fosse alguém me perguntar, né, por onde começar, é olhando as dívidas, é olhando o endividamento. Né? Quem tem dívida, independente de qual seja a dívida, eu vou tentar mostrar por que isso para vocês hoje, mesmo que eu só tenha um financiamento imobiliário, a gente tem que debruçar sobre ele. Pode ser que não dê nenhum resultado, mas pode ser que dê um resultado extraordinário. Por que isso? Toda dívida, todo empréstimo que a gente contrai tem juros, obviamente todo mundo sabe disso. A questão é que esses juros eles mudam muito, e eles mudam entre diferentes modalidades de crédito, mas também entre instituições financeiras. Por que isso é importante? Vamos olhar aqui. Isso aqui são dados extraídos do Banco Central, né, sobre taxa de juros de operações de crédito. Eu peguei só alguns exemplos. Vejam que aqui, um cartão de crédito, isso aqui referente ao período de 12 a 18 de julho. Cartão de crédito, a taxa média divulgada foi de 13,98% ao mês. E aí tem as taxas mínimas e as taxas máximas, ou seja, tem instituições que cobraram, desculpa o errinho aqui, tem instituições que cobraram 2,4%, outras já foi 21,44%.
caindo aí para o cheque especial, 8,23% ao mês, que ainda assim é uma taxa de juros astronômica. Algumas 0,63%, outras 16,73%. Como detalhe, tá, pessoal, algumas taxas assim muito fora da média normalmente acontecem de forma pontual em algum banco médio ou pequeno que às vezes nem varejo tem, que às vezes a gente nem tem acesso. Aquisição de veículos já cai para 2,15%, aí tem a mínima, tem a máxima, e aí tem o crédito consignado, um consignado que sai a 13,2%, 1,58% a mínima, e assim por diante. E tem várias opções. Na prática, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou tentar explicar para vocês com um exemplo. Uma senhora, aproximadamente 60 anos, também é uma situação real, eu tento trazer sempre situações concretas. Ela tinha uma dívida, tá? Ela tinha uma dívida de 14 mil reais, era uma modalidade não consignada, 48 prestações de 538,85, a taxa de 2,85%. É uma amiga pessoal. E essa amiga pessoal recebeu um daqueles telefonemas que eu falei para vocês, que sempre recebe, propondo uma troca, que aos olhos dela, ela imaginava ser algo realmente muito bom. Só que ela veio tirar a dúvida, por sorte, ela veio perguntar para mim, o que você acha disso? Não era bom, tá? A proposta que o banco estava oferecendo ia aumentar juros para ela, então não era uma coisa boa para ela, mas valeu porque eu olhei aquilo e falei para ela, olha só, você já tentou trocar essa dívida? O que é trocar a dívida? Ou fazer a portabilidade, hoje já tem até institutos que facilitam esse tipo de troca, né? Mas trocar a dívida é de fato eu pegar uma outra dívida para quitar aquela. E aí, então, falei para ela para pesquisar em alguns lugares, e ela conseguiu esses 14 mil, numa modalidade consignado público, porque ela é servidora pública, e conseguiu cair as 48 prestações dela que faltavam. Na verdade, essa dívida original dela era 20 mil, ela já tinha pago, né? Aí, o que restava era isso aqui. E aí ela conseguiu cair sem fazer nada, ela só trocou. Ela só trocou, sem nenhum esforço pessoal. Ela simplesmente substituiu uma dívida por outra e reduziu de 538 para 446,27, porque ela conseguiu, evidentemente, uma taxa de juros mais barata. Mantendo, quando for portabilidade, então isso tem que ser respeitado, o prazo restante. E aí ela fez isso e ela me agradece. No final das contas, pessoal, uma economia mensal de R$ 92,00. Pode não parecer nada demais, mas no total ela economizou R$ 4.443 só com essa dívida. Sinceramente, eu acho significativo. Eu acho bem significativo. E aí eu pergunto, será que nós não temos, no nosso caso, a gente tem alguma dívida, será que nós não temos alguma oportunidade similar? E é por isso que eu sempre sugiro, quando a gente começa a colocar em prática o planejamento financeiro, dar uma analisada nisso. Dá uma analisada nas dívidas. Porque, de certa forma, se a gente parar para pensar, a dívida que eu tenho hoje é um encargo que o meu estilo de vida lá para trás está me trazendo. Lá atrás eu tinha um determinado estilo de vida, consumia determinadas coisas, consumi utilizando crédito, e hoje eu estou tendo que pagar por isso. Então tem tudo a ver com aquela questão do estilo de vida que a gente estava falando. E aí, esse ponto, eu conheço, eu estou dando um exemplo aqui mais básico, mas eu tenho exemplos também de imóveis, por exemplo, que aí já era um valor de um imóvel maior, mas que numa troca, numa portabilidade, a pessoa economizou R$500 por mês. R$500 por mês. Hoje, a menos que seja mudança de modalidade, a pessoa está num crédito direto, uma taxa de juros maior, consegue passar para um consignado, aí talvez consiga alguma coisa. Mas como nos últimos anos a taxa básica de juros no Brasil subiu um pouco, não está tão fácil conseguir isso, principalmente financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário eu acho praticamente, hoje não encontra, dependendo da época que pegou o crédito. Mas é sempre importante a gente debruçar sobre as dívidas, ajeitá-las, tentar trocá-las, para que a gente consiga fazer com que elas representem, a parcela com que a gente paga, que elas representem o mínimo possível da nossa renda. O mínimo até aceitável, que permita com que a gente tenha a nossa vida, mantenha um estilo de vida que a gente deseja e ainda faça reservas. Muitos casos,
a pessoa vai fazer isso e ainda assim vai perceber que o percentual é muito alto, que está sobrecarregando, está muito pesado, né? E aí, o que fazer? Olha, infelizmente não há milagre, né? Eu, particularmente, pessoalmente, indicaria, assim, realmente, ou se desfazer mesmo de algum bem, né, que às vezes até que originou aquilo para tentar resolver aquela dívida. Dependendo da situação, existem órgãos, né, de defesa, defensoria pública, PROCON, que podem dar uma auxiliada se a pessoa até às vezes estiver num nível de superendividamento. A questão é, não pode simplesmente deixar, eu tinha a dívida, fiz a dívida, está lá a dívida. Não. Às vezes existe uma solução, renegociação. Tem casos de pessoas que conseguem sentar, mostrar, tu preciso renegociar, e às vezes nesse caso é importante, vai ser necessário estender um pouco o prazo, renegociar um pouco a taxa de juros, sempre com o objetivo de fazer com que o total de pagamento mensal das dívidas se encaixe no orçamento. Essa é a ideia. Uma vez feito todo esse trabalho, o que a gente deve então fazer, né, é assumir total controle financeiro sobre a nossa vida. Funciona mais ou menos assim. Sentei com a minha família, defini junto com a minha família quais são os meus objetivos, já pensei sobre aposentadoria, já pensei sobre reservas para emergências. A gente já consegui resolver o que foi possível em relação às minhas dívidas. Agora, desse momento em diante, o que cada um de nós precisa fazer é assumir completamente as rédeas da vida financeira. Assumir o controle financeiro sobre as vidas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com controle financeiro? No final das contas, eu acredito que a gente só consegue adquirir controle financeiro absoluto sobre a nossa vida se a gente adquire 3 hábitos, que eu vou explicar através de 3 perguntas também. Queria que vocês, não necessariamente precisa responder, mas pensassem, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente tentar identificar se a gente de fato tem controle financeiro sobre a nossa vida. Alguém aqui saberia responder quanto que a sua família gastou, por exemplo, com compras de mercado no mês passado? Esse é um ponto. Além disso, além de saber quanto gastou com o mercado, alguém poderia já falar, isso foi o que eu gastei, mas o que eu precisaria, ou o que eu poderia de fato gastar é esse valor aqui? Alguém já parou para pensar nisso? E por fim, quem já refletiu, já parou para refletir sobre o comportamento de compra em relação às compras de mercado? Como você faz suas compras? Por que eu faço essas perguntas, né? É evidente que eu estou usando um exemplo de compra de mercado que se aplica a todas as outras categorias de despesa que a gente tem. Mas quando eu pergunto quanto que você gastou com alimentação, né, ou compras de mercado no mês passado, na verdade o que eu estou querendo saber é se vocês acompanham o que vocês gastam. Se vocês acompanham o quanto vocês ganham e para onde está indo o dinheiro de vocês. O hábito que a gente precisa aprender, que a gente precisa ter relacionado a isso, é o hábito simples, que poucos têm, de registrar as despesas e receitas. Periodicamente, mês a mês, por exemplo, ou de acordo com a renda. Quando eu pergunto, pessoal, quanto você precisaria ou quanto você poderia gastar, o que eu quero saber é se você planeja os seus gastos. Porque eu vou tentar mostrar para vocês logo o seguinte, não adianta eu simplesmente só ficar sabendo quanto que eu gastei. Quanto eu posso gastar? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo para isso? Para que não prejudique lá as minhas reservas que eu preciso constituir. A gente precisa ter o hábito de utilizar o que a gente chama de orçamento doméstico. Mas não para por aí. Mesmo anotando periodicamente, mesmo trabalhando com orçamento doméstico, a gente vai perceber que os desafios são grandes. E aí a gente precisa aos poucos incorporar um terceiro hábito, que tem a ver com a questão do comportamento de compra. Tem a ver com o fato da gente ter que vigiar o nosso comportamento, que a gente precisa consumir de forma consciente. Então,
relacionado ao nosso estilo de vida, né, o que eu posso falar para vocês é isso. A gente precisa adquirir 3 hábitos para assumir totalmente o controle financeiro das nossas vidas. Anotar tudo que a gente ganha, tudo que a gente gasta. Usar um orçamento doméstico, planejar aquilo que a gente, em que a gente quer gastar e quanto a gente pretende gastar. E aí já com o olho futuro. E consumir de forma consciente. E vejam que até aqui eu não estou falando absolutamente nada em deixar de consumir, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Até agora eu não falei de parar de tomar o café. Algumas pessoas param naturalmente depois que fazem todo esse processo, mas é algo natural, faz parte. Não estou falando assim, pessoal, vamos parar de tomar café depois do almoço, não é isso. Por enquanto não, estou falando de consumir de forma consciente, que é diferente em parar de consumir. E vamos então falar um pouquinho mais sobre cada um desses. Sobre o primeiro, receita e despesa, é anotar. É anotar, assim, não tem milagre, é você, de fato, criar o hábito, igual a gente tem o hábito de toda data fazer um pagamento de uma conta, ou de tomar café mesmo, todo dia, a gente tem que criar um hábito de anotar o que a gente ganha e o que a gente gasta. A dica mais que eu deixo aqui é o seguinte, não precisa ser algo mirabolante, né? Porque tem pessoas, eu mesmo no início, alguns anos atrás, quando comecei, queria ir no mínimo do mínimo detalhe, né? Farmácia, quanto que eu gasto com produtos de higiene, quanto que eu gasto com produto... Isso complica. Quanto mais complicado, pior. A minha dica aqui é simplificar. Simplificar. Selecione categorias de despesas macro que já são suficientes. E começa a anotar. Começa a anotar. O objetivo, quando a gente faz isso, é chegar no final de um determinado período, que seja um mês, e ter uma planilha como se fosse essa. Você vai anotar lá, pô, esse mês eu gastei 4 mil e gastei 800 com moradia. Ganhei lá minha família, né? Isso aqui sempre família. Minha família teve uma renda de 4 mil, gastei lá 800 com moradia, 200, isso aqui é obviamente um exemplo. E tá aí, inclusive empréstimos. E o interessante é que só esse exercício simples já começa a trazer para a gente várias informações bacanas. Um exemplo, via de regra, quando a gente pergunta quanto a pessoa gastou, por exemplo, com compras de mercado no mês anterior, as pessoas falam, eu sei, foi tanto. Só que a pessoa não anotou. Por regra, a gente costuma subestimar, pessoal. Por regra, a gente costuma subestimar. É assim, praxe, as pessoas quando anotam, ao final do primeiro mês anotando, ela olha, eu gasto tudo isso. Pode falar? Eu fui buscar uma colega minha lá da empresa, né? E ela falou assim, Aline, como é que são as contas? Cara, coloca no papel, faz uma planilha, o que você tem de conta fixa? O que é teu fixo? Aí ela botou lá, depois ela veio falar assim, caraca, Márcia, eu estava pagando tão alto de telefone, eu não uso esses minutos todos, eu não uso essa internet toda, paga esse valor todinho. Ela foi lá e trocou o plano que ela tinha, que era 100 e alguma coisa, ela custou bem mais barato, porque a partir do momento que ela visualizou o que ela tinha. Eu também faço isso agora, porque quando você tem as suas despesas, você põe as suas despesas fixas, né? Aí eu tenho meu salário e minhas despesas fixas. Então eu tenho o que sobra é a minha realidade, entendeu? Dali eu posso fazer o que eu tenho que fazer dali. Aí eu tenho que fazer o que você falou. Aí tem que tirar um pouco para emergência, tem que deixar um pouco em casa, né, para alguma coisa. Mas interessante quanto mais você visualiza, é melhor. Sim. Quando chega na metade do mês, como é que tem isso aqui? Você já visualiza, você já segura, não é segurar, porque eu estava com o correio, não. Você não vai ser no correio, você não vai ser um mão de porco, você vai ser um cara equilibrado. Entendeu? Eu fiz com ela. Quando ela começou a colocar, eu falei, você paga aluguel? Não, eu moro com a minha mãe. Isso aqui, academia, quando ela viu o telefone dela, ela estava pagando muito alto, ela foi e trocou. O segundo ponto que eu ia falar é isso. Primeiro que é muito comum as pessoas jogarem para baixo, né? Quando elas trabalham com a tal da contabilidade mental, que é uma tendência que todos nós temos, né? A achar que consegue fazer tudo de cabeça, a gente erra, a gente tende a errar. A gente tende a errar. E nesse caso a gente erra, né, e aí isso prejudica. E não é à toa que em muitos casos, às vezes ela fecha a conta e dá isso aqui, né? Gastando mais do que pode.
Mas um segundo ponto relacionado a isso que você falou, quando a gente faz esse exercício, é também começar a enxergar já, nesse momento a gente já começa a enxergar oportunidades de melhoria, ou até de troca, que faz parte do processo. A gente começa a olhar e começa a ver, poxa, nossa, eu não imaginava que eu gastava tanto com transporte, eu gasto o dobro de transporte do que eu gasto com lazer, por exemplo. Poxa, mas, pera lá, o que será que eu posso fazer para reduzir em transporte e às vezes levar um pouco para lazer, que é muito mais prazeroso para a minha família? Esse é o exercício. A ideia é começar a trabalhar em cima desses números para assumir o controle. E, por último, né, e não menos importante, pelo contrário, talvez tão importante ou mais importante, é ver o resultado. É ver se de fato a gente está vivendo dentro das nossas possibilidades. Isso aqui não tem como fugir. Nós temos que viver dentro das nossas possibilidades. Por que a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades? Eu acho óbvio. Porque alguém tem que pagar essa conta. Né? Se eu estou gastando mais do que eu tenho, de onde saiu a diferença? De onde saiu, pessoal? Vai sair ou de uma conta de cartão de crédito que eu vou pagar menos, ou de um cheque especial que eu vou ter que entrar, ou de um empréstimo. Significa que vai sair do nosso próprio bolso, só que vai sair de uma forma muito mais pesada, pagando juros. E é um tipo de juros que esse sim não vale a pena. Né? Eu costumo brincar, eu falo em algumas aulas, em algumas palestras, eu pergunto para alguém assim, alguém aqui tem R$50 na carteira? Falar nisso, alguém tem R$50 na carteira? Você me dá? Claro que não, por quê, cara? Não gostou de mim? Não, porque eu estou precisando. Não, é dar mesmo, não vou devolver não. É me dar. Você não vai me dar. Então tá, não precisa me dar não, já que você não foi com a minha cara, não tem problema. Mas pega esses R$50 agora, então e rasga ele. Você rasgaria? E é impressionante como que a gente faz isso assim no dia a dia sem nem perceber, né? A gente faz isso no dia a dia sem nem perceber. Entregando, tirando. É claro que não nessa proporção, isso é um exemplo só para chamar a atenção. Mas, pessoal, quando a gente está pegando dinheiro desnecessariamente, por falta de controle, um crédito caro, o que a gente está fazendo, na verdade, é tirando dinheiro da nossa família e dando para um terceiro. A verdade é essa, na prática é isso que está acontecendo. Então a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades. A gente tem que olhar para aqueles números e começar a tentar trabalhar neles. Já debruçamos sobre a questão do crédito, a gente conseguiu reduzir um pouco no crédito. Como que a gente pode mexer? Vamos trabalhar nesses números para ver se a gente consegue chegar aqui. Porque essa seria a situação ideal. Essa seria a situação ideal, concordam? Não é a situação ideal. É aí que tá o grande desafio. A gente precisa ajustar, a questão toda é aqui, ó, é a diferença entre receita e despesa. Porque a gente precisa ajustar o nosso estilo de vida para caber as reservas financeiras. Vejam que essa família, ela, mesmo depois de alguns esforços, quando ela introduz lá o que ela pensou de ideal de reserva financeira, ainda assim ela está deficitária. Ela precisa fazer algo a mais. Ela precisa... Mais com saúde do que com alimentação. Mais com saúde. Mais com... Não, sim, mas isso aqui também... mas isso é um exemplo, mas olha só, dependendo da situação, dependendo da família, não é tão absurdo, não. Os planos de saúde hoje, por exemplo, estão muito caros. Né? Dependendo do tamanho... Aí tem que pensar, aí tem que olhar, a gente vai falar um pouco sobre... Aí tem que olhar cada categoria, sim. É a próxima etapa, é a parte do consumo consciente. A alimentação e o marido faz as contas. É quem? A mulher vê o encarte, vê a promoção. Pô, cara, eu não sou assim, não. Mas assim, o importante aqui é a gente entender isso. A questão não é achar o equilíbrio só entre receitas e despesas. É achar um equilíbrio, é tentar achar um equilíbrio entre receitas e despesas, incluindo aí as reservas que são necessárias. Então não basta eu viver sempre ali no igual, né?
o ganho igual a despesa. E não é assim. Poxa, e o nosso futuro? E a aposentadoria? E as coisas que a gente quer conquistar e comprar, como eu disse no início da apresentação? E os nossos sonhos? E as reservas para emergência, se eu ainda não tiver constituído? Então, essa é a grande questão, né? E como isso é muito desafiador, né? Como isso realmente é algo desafiador, de nada adianta eu só ficar anotando. De nada adianta eu fiz aí essas primeiras análises, consegui, aí passou um mês, anotei, pô, legal, estou anotando tudo. Aí passou um mês, na hora que eu olho, poxa vida, gastei um pouco mais, de novo. Aí fala, não, mas mês que vem eu vou conseguir. Aí vai passando o mês, vai anotando. Legal, tá anotando. Acabou o mês, aí olha de novo, o mês já acabou. De novo, não consegui. E aí vai indo. Sabe por que não adianta? Porque aí a pessoa só está olhando para trás. Chega uma hora que tem que parar. Tem que parar antes do mês começar. E eu preciso olhar para frente. Eu preciso pegar isso daqui e falar, não, olha, nesse mês, o máximo que eu vou gastar em saúde vai ser R$500. O máximo que eu vou gastar em alimentação vai ser 480 ou 70. E começar a definir limites para cada um desses gastos. Antes de acontecer. Porque depois que aconteceu já era, não adianta nada. Isso é planejar. Esse é o segundo hábito. É a gente começar a trabalhar com a ideia do orçamento doméstico. É juntar tudo isso, mas através de um plano. O que é um orçamento doméstico? Orçamento doméstico nada mais é do que um plano, pensando em meses e talvez anos para frente, de como eu pretendo, assim, de quanto eu estimo que vou ganhar e de como eu pretendo gastar essa minha renda. Isso é um orçamento. Eu até tenho uma planilha aqui que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Já está no final mesmo. Isso é por alto um orçamento doméstico, né? A gente tem aqui em uma coluna todas as nossas categorias de renda, todas as nossas categorias de despesa, incluindo aí empréstimos que a gente tem a correr, e sempre lembrando de considerar o quê? As reservas. Reservas para emergência, para aposentadoria, para conquistas. E aí o que a gente tem que fazer é, em determinado momento da nossa vida, parar e preencher isso. Fazer uma estimativa das nossas rendas e começar, para cada categoria, estipular valores. Porque quando eu faço isso antes, eu começo a enxergar melhor. E principalmente, pessoal, eu me comprometo mais. Porque eu sei que aquela meta que eu coloquei, às vezes, para a alimentação, né, para o lazer, tudo aquilo tem um propósito. Que é o que? Eu consegui formar as minhas reservas para as outras coisas que são importantes. Para a minha viagem, para a minha educação, para a entrada para a casa própria, para um carro, tudo aquilo que a gente falou no início. E aí a gente consegue atingir um equilíbrio na nossa vida entre o presente e o futuro. Sempre tentando maximizar a nossa situação atual, a nossa renda. Essa é a ideia de um orçamento. E muito legal do orçamento também é que quando a gente pensa antes, a gente gasta melhor. Porque uma coisa é eu passar um mês sem planejamento e tô lá gastando. Chegou no final do mês eu vi, poxa, eu gastei 400 com transporte e 200 com lazer. Eu não planejei. E no fim eu descubro que essa composição de consumo não é a composição que me dá mais satisfação. Quando eu estou planejando o meu consumo no orçamento, eu estou tomando uma decisão. Eu falo, não, eu prefiro, a minha família prefere gastar mais com lazer do que com transporte. Então, qual o esforço que eu tenho que fazer para conseguir isso? E aí você acaba constituindo e planejando um mix de consumo que maximiza o seu bem-estar e a felicidade da sua família, ao invés de ficar deixando se levar. A pessoa que trabalha com base no orçamento doméstico, ela é muito menos propensa a passar na vitrine de uma loja e comprar por impulso. Porque ela sabe de cabeça, ela tem ali tudo aquilo que foi planejado, e ela sabe que aquilo ali não estava nos planos, que se ela fizer aquilo, vai prejudicar todo o resto. Deixar de consumir, a partir do momento que a gente trabalha
de forma planejada, deixa de ser um sacrifício, passa a ser algo natural. Porque a gente sabe que a gente não está deixando, a gente está trocando. A gente está fazendo escolhas, é só isso. Ninguém poupa para nada, para ficar sentado em cima do dinheiro. Essa é a ideia, essa é a lógica. E aí, nesse momento, continuam e permanecem os desafios, né? Porque aí a gente, como vocês viram na planilha, a gente vai fazer um mix do que eu estimo ganhar, de todas as minhas despesas, que eu preciso guardar para emergência, de tudo aquilo que eu preciso poupar para conquistar meus sonhos, meus objetivos. E aí é o momento de tomar as decisões financeiras. E ainda nesse momento não é necessário sair cortando. Não é necessário sair cortando. Porque às vezes a gente consegue muito, é impressionante como às vezes a gente consegue muita redução sem precisar cortar. Simplesmente passando a assumir aquele terceiro hábito que eu falei para vocês que é importante para a gente ter o controle financeiro da nossa vida, que é assumir uma postura de consumo consciente. É simplesmente refletir sobre como a gente está consumindo. Na prática, é claro que consumo consciente tem toda aquela questão ambiental, de sustentabilidade também. Na prática, trazendo aqui para a nossa realidade, o que a gente pretende é pôr uma lupa bem forte em cima de cada uma das categorias de despesa. E começar a pensar se existem formas da gente economizar sem cortar. Gente, é parar para pensar, por exemplo, no plano de celular que a gente tem. Poxa, será que esse plano de celular, eu preciso disso tudo? Será que eu não tenho um número de minutos tão acima assim? Será que eu não consigo otimizar isso? Plano de televisão, coisas que às vezes muita gente já dá como despesa fixa, mas que pode ser reanalisado, repensado. Qual é o meu comportamento, por exemplo, nas compras de mercado? Eu faço compra de mês, eu fico comprando só, acabou, estou precisando, vai no mercado da esquina e compra. Será que existe algo que você possa organizar na sua vida para reduzir as despesas sem precisar reduzir consumo? Despesas de luz, água, dependendo da situação da pessoa. Gente, coisas pequenas às vezes a gente pode fazer no dia a dia da nossa casa e que podem reduzir assustadoramente a nossa conta de energia elétrica e a gente não faz. Estão percebendo? São simplesmente atitudes de consumo consciente. Por enquanto a gente ainda está tomando nosso cafezinho, sem cortes. Essa é a ideia. E aí a gente vai conseguindo adaptar muita coisa, olhando categoria de categoria, pensando no nosso comportamento de compra de bens duráveis, né? Por exemplo, bens até duráveis, por exemplo, eletrodomésticos. Como que a gente compra? Eu quero um celular, vai lá, compra o mais moderno, o mais e financiado em 15, 20 vezes, pagando juros, ou você se planeja, você faz cotação, você busca um modelo que seja mais adequado. Será que eu ter um carro, por exemplo, bacana, super da moda, vai me dar tanto mais satisfação assim se eu tiver um pouquinho menos luxuoso, mas ao mesmo tempo em que eu tenho esse menos luxuoso, eu estou conseguindo outras coisas que também me agradam? Será que essa combinação de coisas não é melhor? Tudo relacionado a padrão de consumo, a comportamento de consumo. Coisas que a gente tem que pensar, que às vezes a gente não pensa. E por que a gente não pensa? Porque a gente foi doutrinado a agir de uma forma, porque muitas pessoas associam a vida financeira e o planejamento financeiro a algo sacrificante, a algo que é só, já vem esse cara me falar que eu não posso consumir, voltando ao início da palestra. Mas o que eu tento mostrar e o que eu tentei mostrar para vocês hoje aqui nessa apresentação é isso. É julgar uma sementinha para que vocês possam pensar e refletir de forma um pouco diferente a respeito da vida financeira de vocês. E ainda, se possível, né, já sair daqui com algumas ideias de como mudar alguns comportamentos para tentar melhorar a satisfação financeira de vocês e da família de vocês. Para tentar orientar as pessoas, né, nesse processo de reflexão e de ações e decisões, nós desenvolvemos esse guia de planejamento financeiro aqui na CVM. Eu acho que eles distribuíram aqui, não sei se já distribuíram. Esse guia ele foi organizado em passos, não necessariamente na ordem que eu falei da apresentação, isso não tem problema, para que vocês, passo a passo, reflitam e tentem fazer isso na prática. Junto com ele, na PAI, esse é de distribuição gratuita, evidentemente, e ele tem também um site dele no portal do investidor,
que é esse site que nós temos aqui da área de educação. E nesse site vocês conseguem baixar o guia e além do guia vocês conseguem também baixar alguma planilha de apoio, caso vocês não queiram fazer de vocês, mas vocês podem... E aí vocês podem baixar e podem usar da forma como vocês quiserem. Hoje em dia existem também vários recursos tecnológicos em sites e aplicativos que ajudam a gente a tanto controlar as receitas e as despesas mensais, como também a fazer nosso planejamento, nosso orçamento doméstico. Vale a pena. E também a consumir de forma consciente, tá, pessoal? Os sites, por exemplo, que fazem comparação de preços de itens. Os sites que hoje em dia têm mostrado muitos encartes de supermercado, promoções de supermercado. A gente precisa e deve utilizar a tecnologia a nosso favor para tentar ajudar a gente nessa missão. Porque o objetivo é chegar um momento que vocês consigam estar ali com total controle da vida financeira de vocês, constituindo a reserva financeira que vocês desejam. E aí vocês vão para a próxima etapa, que é o quê? É como investir essa reserva financeira. E aí esse site também pode ajudar muito, e tem vários outros cursos aqui do Centro Educacional da CVM que têm abordado sobre investimentos. A gente também tem cadernos, publicações, o próprio conteúdo do site pode ajudar para quem já estiver nessa fase ou depois quando alguém chegar nessa fase dos investimentos, para saber adequar um pouco melhor um investimento ao objetivo, ao perfil de risco, entender quais são os produtos disponíveis, quais as características de risco, retorno e liquidez que cada um tem, como investir da forma mais adequada, decisões dessa forma. Espero que vocês cheguem lá em breve, né, aqueles que ainda não estiverem. Nós também estamos nas redes sociais, né, estamos praticamente todas, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram. A gente divulga eventos como essas palestras do Centro Educacional, eventos fora daqui, alguma novidade de alguma ação educacional, um novo caderno, um novo livro, algo novo que aparece no site. Tudo isso a gente usa as redes sociais para divulgar essas iniciativas educacionais. Então quem quiser seguir, acompanhar, assistir, né, fica à vontade para seguir. A CVM também tem um canal de atendimento, se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar direto pelo site da própria CVM em atendimento. Se for qualquer dúvida relacionada à educação, isso vai cair na nossa área e a gente vai ter prazer de ajudar. E eu estou à disposição aí, se tiver qualquer dúvida. Obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês.